Olá pessoal, bom dia, graça e paz a todos. Espero que todos estejam bem, na medida do possível, passando por esse momento bem delicado, né? Mas vamos clamar ao nosso Deus, vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, vamos engrandecer o seu nome, pois a Ele toda a honra e toda a glória, só Ele é digno de louvor e de adoração. E nesse momento quero convidar a cada um de vocês a ir no seu lar para que possamos orar a Deus em agradecimento por mais um dia. Ademais, se estamos hoje aqui falando, estamos aqui adorando ao nosso Deus, é porque Ele nos concedeu a graça de estarmos com vida, com saúde na medida do possível, e vamos adorar a Ele nesse momento e vamos orar a Ele. Vamos orar em agradecimento. Nesse primeiro momento, vamos agradecer pelo dom da vida. Vamos agradecer por mais um dia, vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos adorando e bendizendo o nome dEle. Pai querido, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de amor, nesta hora, Pai, eu te agradeço, Pai, por mais um dia. Te agradeço, ó Deus amado, pelo fôlego de vida, te agradeço por cada irmão, por cada irmã, te agradeço, ó Pai, pela nossa comunidade de fé, onde nós podemos nos reunir, ainda que virtualmente, para te adorar, para te bendizer, para exaltar o teu nome, ó Pai. Ó Deus, nós reconhecemos, Senhor, a tua soberania em nossas vidas. Ó Deus, nós temos a ciência, ó Pai, que só através de Ti nós podemos alcançar a vontade boa, perfeita e agradável, Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai amado, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos tirar do lamaçal do pecado, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus amado, por ter nos escolhido, ó Pai. Te agradeço, ó Deus amado, por ter nos escolhido, pois não somos merecedores de nada, ó Pai. Ó Deus, se não for a Tua graça em nossas vidas, ó Pai, o que seria de nós, ó Deus? Obrigado, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, por ter nos dado a oportunidade, Senhor, de fazer parte do Teu reino, ó Deus, de ter a oportunidade, ó Pai, de poder contribuir para ajudar ao próximo, Pai. Ó Senhor, de ter a oportunidade de sermos cooperadores, Senhor, da Tua obra, ó Pai, da Tua obra de redenção, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que Tu nos concedes, ó Pai amado. Ó Senhor, eu te agradeço também, ó Pai amado, por cada componente, Senhor, da nossa igreja, ó Pai. Te agradeço por cada pastor, te agradeço por cada membro, ó Pai amado. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, te agradeço, Senhor amado, porque, Senhor, Tu tem dado a oportunidade para nós, Senhor amado, reconciliarmos contigo, ó Pai. Te agradeço porque Tu ainda estás dando a oportunidade, Senhor, para aqueles que não creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, possam fazer isso ainda, ó Pai amado. Por isso, ó Pai, estamos aqui reunidos, ó Pai, nesta manhã, para poder Te adorar, para poder exaltar o Teu nome, ó Pai. Estamos nesta manhã, ó Pai amado, aqui reunidos, ó Pai, virtualmente, ó Pai, para clamar a Ti, ó Deus, para clamar a Ti, para Te adorar, Senhor. Ó Deus, por isso nós Te agradecemos neste momento, ó Pai. Continua conosco, ó Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor amado, tudo o que formos fazer aqui seja para a Tua honra e a Tua glória, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós Te agradecemos, ó Pai, nesta hora por tudo, ó Pai. Ó Pai querido de bondade, em nome de Jesus que nós Te pedimos nesta hora, ó Pai. Amém e graças a Deus. Quero convidar você que está aí na sua casa, com a sua família, a louvar esse Deus e a dizer: Pai, a minha vida é do Senhor. Que o Senhor seja o centro da minha vida. A minha esperança está em Ti. A minha esperança está no Senhor.
Vamos adorar ao nosso Deus. O Senhor está cuidando de cada um de nós nessa manhã. Aleluia. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Aleluia! A nossa esperança está no Senhor Jesus. É Ele que tem todo o controle, é Ele que tem todo o poder para dar a vida, vida em abundância, vida eterna. É Ele que está no controle de todas as coisas.
Não se desespere. Continue firmado em Cristo, que é a rocha. Aleluia. Nós glorificamos esse Deus. Aleluia. Deus de graça, Pai de poder, nós nos colocamos em oração diante do Senhor. Nós fazemos isso em nome de Jesus e fazemos isso, Deus, com gratidão, porque sabemos que se podemos estar diante do Senhor, foi através do sacrifício de Jesus Cristo, um sacrifício suficiente para nos dar acesso à Tua presença. E por isso nós reconhecemos e agradecemos a entrega de Jesus, por Ele ter morrido na cruz, nos permitindo acessar a Tua presença. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença em nós nos encoraja a estar diante do nosso Deus em oração, clamando e confiando de que as nossas orações serão respondidas. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito, Senhor, nos capacite a passar por esses dias maus. Pai Santo, de uma forma muito especial, nós oramos nessa hora, pedindo para que o Teu Santo Espírito visite cada família enlutada, Senhor. Cada família que tem perdido seus entes queridos por conta deste vírus, nesse tempo de pandemia. Pai Santo, arranca, Senhor, consola a dor que eles têm no coração, Pai, em nome de Jesus. Deus de graça, nós clamamos ao Senhor que manifeste, Senhor, consolo, graça, que sustente essas famílias enlutadas. Meu Deus, quanta dor, quantas perdas nós temos vivido, quantas famílias têm perdido seus entes queridos, e o Senhor sabe muito bem que dor é essa, porque o Teu Filho foi morto naquela cruz por nossos pecados. O Senhor perdeu por um tempo a presença do Teu Filho amado, e o Senhor sabe quanto dói, ó Deus, o coração de uma mãe, de um pai, de um familiar que precisa enterrar o seu filho. Visita, Senhor, nessa hora, estas famílias em nome de Jesus. Senhor, traz paz, traz esperança aos corações destes para que eles possam continuar em nome de Jesus. Pai, nós também colocamos diante do Senhor a situação, Senhor, daquelas famílias que estão com seus entes queridos hospitalizados. Pai, nós temos vivido dias tão difíceis, notícias tão difíceis têm chegado até nós. São hospitais lotados, profissionais de saúde, Senhor, sofrendo pressões para além das medidas físicas e emocionais. Senhor, são famílias sem notícias, são famílias, ó Deus, aguardando a expectativa de boas notícias por conta da internação e do agravamento, ó Deus, do quadro dos seus entes queridos. Pai, nós pedimos ao Senhor nessa hora, visita-os, ó Deus, traz cura, Pai, em nome de Jesus. Visita cada leito, Deus, traz, Senhor, a manifestação da Tua cura, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos para que haja, Senhor, um sopro Teu sobre todas aquelas pessoas que se mantêm trabalhando apesar de toda a pandemia. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, equipe de serviços gerais em hospitais que têm trabalhado tão intensamente. Senhor, coveiros, nós temos escutado tantas histórias de cemitérios, ó Deus, onde os próprios familiares têm que cavar a cova para enterrar os seus entes queridos com o mínimo de dignidade, porque faltam trabalhadores, porque os trabalhadores estão exaustos, adoecidos. Ó Deus, tem misericórdia desse tempo. Pai Santo, nós clamamos ao Senhor. Vem, Senhor, sara, Senhor, as vidas, sara os corações, alcança para a Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos também diante do Senhor a situação de vacinação no nosso país. Senhor, nós cremos que o Senhor usa a ciência, nós temos aprendido, Senhor, que a Tua graça, os Teus atributos de conhecimento e sabedoria são compartilhados com os homens, e o Senhor tem dado sabedoria. Por isso, Deus, aumenta a imunidade das vacinações. Senhor, que as pessoas sejam vacinadas de forma mais rápida possível. Deus, limpa, Senhor. Nós temos ouvido histórias de vacinas sendo roubadas, de pessoas
roubando, ó Deus, tirando a oportunidade de pessoas serem vacinadas. Senhor, em nome de Jesus, limpa, tira a corrupção desse processo e ajuda, Senhor, a população mundial a ser vacinada. E nós cremos que a vacina, Senhor, é um instrumento teu, que o Senhor compartilhou com os seres humanos, a tua sabedoria, a tua inteligência. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, a expandir a vacinação. E nesse sentido nós oramos pela política, pelos políticos do nosso país, que haja alinhamento, que haja, meu Deus, em nome de Jesus, sabedoria, que os políticos possam se prostrar diante do Senhor, porque só o Senhor é Deus, que o coração deles, ó Deus, sejam inclinados ao Senhor, para que haja realmente, ó Deus, um tempo de cura, de manifestação da tua graça, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de, mesmo através de encontros online, nós continuarmos nos encontrando como igreja. Nós pedimos a tua bênção sobre a nossa liderança, sobre, ó Deus, cada família da nossa comunidade de Atos. Senhor, visita, nós sabemos que nós temos sofrido, ó Deus, com amigos nossos, com irmãos nossos que estão infectados pelo vírus, que se encontram hospitalizados, e nós sabemos nessa hora que a lista é enorme, e eu peço para que cada irmão que compartilha dessa oração comigo possa ir colocando os nomes diante de Deus, os nomes dessas pessoas, intercedendo, porque nós cremos que os teus filhos recebem a manifestação da tua presença independente da situação que eles se encontram. Por isso, Deus, abençoa cada membro, cada família da nossa comunidade de Atos. Senhor, estrutura e dá, ó Deus, capacitação à nossa liderança. Manifesta-te a eles, ó Deus. Alcança os corações dos nossos líderes, ó Deus, aqui na comunidade de Atos. E que a tua boa presença, Senhor, nos mantenham na tua presença. Que a tua boa presença nos encoraje, ó Deus, a permanecer diante do Senhor. Pai, nós fazemos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos e reconhecemos que nos dias difíceis a tua presença é real, que nos dias difíceis o Senhor continua nos encorajando, que nos dias difíceis o Senhor continua sendo esperança para nós, e nós te bendizemos por isso. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa manhã, exaltando ao nome de Deus, exaltando a soberania desse Deus Todo-Poderoso, e dizendo a Ele que Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Em tudo e sobre todas as coisas, Ele continua sendo Deus. Então, nesta manhã, que o nosso coração realmente diga ao Pai: Tu és digno de receber o louvor. Tu és digno de receber esse louvor nesta manhã. Cante conosco. Digno de honra, de todo louvor, digno de honra, só tu és o Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar, a tua glória está aqui, neste lugar, digno de glória, de todo louvor, digno de honra, só tu és o Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar, a tua glória está aqui, neste lugar. Anjos te cercam, querubins, todos te louvam sem cessar, cantando assim: louvado seja o Senhor, 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 louvado
sobre as águas do mar. A tua glória está aqui, neste lugar. Anjos te cercam, querubins, todos te louvam sem cessar, cantando assim: louvado seja o Senhor, 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 louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, digno, digno, digno é o Senhor. Louvado seja o Senhor, 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 louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, 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 bendito seja o Senhor. Aleluia! Glorifique o nome do Pai, adore o nome do Pai, diga a Ele que Ele é bendito, que Ele é santo, diga a Ele que Ele é maravilhoso, diga a Ele que Ele é o Todo-Poderoso, aleluia! Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Bom dia, amados, graça e paz do Senhor Jesus. O meu desejo é que vocês estejam bem. E eu tenho certeza absoluta que você e eu gostaríamos de estar juntos num só lugar para estarmos cultuando ao Senhor como costumeiramente estávamos fazendo. Mas, nesse momento que estamos vivendo, é tempo de cultuarmos ao Senhor de forma online. Ainda temos esse privilégio, graças a Deus por isso, porque essas ferramentas têm nos ajudado
a não deixarmos de cultuarmos ao Senhor. E eu quero compartilhar com você o momento das nossas contribuições. Isto envolve os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu não quero que fique somente na minha fala aqui, mas eu quero contribuir esse momento com a palavra de Deus, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 8, vamos ler dos versos 1 até o verso 5. Então, se você está com a sua Bíblia aí, então acompanhe a leitura. A minha versão aqui é a NVI. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Amém, queridos? Então, nesta passagem, nessas palavras de Paulo sobre o testemunho dos irmãos da Macedônia, ele nos ensina, como cristãos, as maneiras pelas quais nós devemos contribuir para a assistência ao reino de Deus. E a primeira lição que os irmãos da Macedônia, no relato de Paulo aos Coríntios, a primeira lição que esses irmãos nos mostram aqui é que eles contribuíram e fizeram isso de um modo sacrificial. Porque a Bíblia diz que eles estavam passando por um momento de extrema necessidade e de extrema pobreza. Mas isto não foi empecilho para que eles pudessem contribuir e assistir aos santos, aquelas pessoas que estavam levando a palavra de Deus, levando o Evangelho. E eles ali juntaram um pouco de um pouco de outro para contribuir, para expandir o reino de Deus, expandir as boas novas do Senhor Jesus. E uma outra lição que esses irmãos nos ensinam, dentro da fala de Paulo, é que eles fizeram isso de uma maneira espontânea. A Bíblia diz aqui que eles insistentemente fizeram isso. O verso 4 nos falam isso, que eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência. Então eles entendiam que ofertar era um privilégio, mesmo passando pelas tribulações e dificuldades que eles estavam passando. Então eles sabiam que era um privilégio estar ofertando, estar contribuindo para a expansão do reino. E uma outra lição que eles nos ensinam é que eles fizeram isso por uma única motivação espiritual. O verso 5 fala isso, que eles entregaram primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela graça de Deus. Então esses irmãos nos ensinam no tempo de hoje, nessa fala de Paulo, que pelo menos quando eu e você separamos o nosso dízimo, as nossas ofertas,
Nós não devemos olhar para as circunstâncias, porque se formos olhar hoje, realmente é um momento de dificuldade. Todos estão passando por dificuldades. Mas eles também estavam passando por dificuldades talvez até maiores do que nós estamos passando hoje. E eles fizeram isso, no primeiro modo, de maneira sacrificial, não medindo nenhum esforço. Segundo modo, espontaneamente, insistindo para fazê-lo. E terceiro, sabendo que estavam fazendo de maneira espiritual. Isso quer dizer que estavam fazendo primeiro ao Senhor. Então esses devem ser os ensinamentos para mim, para você, no momento em que separamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero, antes de orar por você, quero motivar e incentivar a você a fazê-lo isso. Aí na sua tela está mostrando aí as formas pelas quais você pode contribuir com a comunidade Atos. Nós estamos aí chegando no final do mês e as contas elas não param, apesar de estarmos distantes da igreja, mas a igreja tem os seus custos fixos que eu e você, como corpo de Cristo, precisamos nos unir para suprirmos essas necessidades da nossa comunidade. Eu quero orar nesse momento pela sua vida, pela sua família, para que haja provisão do Senhor, para que haja o cuidado do Senhor e para que juntos nós possamos estar sendo instrumentos de Deus e adorarmos ao Senhor com os recursos que mesmo em meio a todas essas dificuldades Ele tem colocado nas nossas vidas. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graça, te glorificamos, te exaltamos na beleza da sua santidade e queremos, Pai Santo, te agradecer porque o Senhor nos dá o privilégio, Deus, de estarmos contribuindo, Senhor, para a expansão do teu reino, Senhor, nessa terra, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem, Pai Santo, derramado sobre as nossas vidas a sua provisão, não tem deixado faltar, Senhor, no nosso lar, Pai Santo. Então nós te agradecemos e bendizemos o teu nome por isso. Pai, e eu quero orar por aquela pessoa, por aquele irmão, que nesse momento gostaria muito, Pai Santo, de estar, Senhor, também participando das ofertas, dizimando, mas de repente, Senhor, ele está sem trabalho, Pai, está sem ter a provisão para isso, Senhor, sem ter o recurso para isso. Eu oro para que a tua boa mão seja sobre a sua vida, eu oro para que haja provisão do Senhor sobre a sua casa, Pai, para que numa próxima oportunidade, Senhor, Ele também, Senhor, possa fazer, o Deus, em nome de Jesus. Oro também, Senhor, para que o Senhor esteja abrindo portas de oportunidades, portas de trabalho, Senhor, para aqueles que estão, Senhor, sem trabalho, sem emprego, Senhor, neste momento, sem o meio de renda, Senhor, em nome de Jesus. Põe as tuas mãos santas, põe as tuas mãos de poder para abençoar. Eu oro também para que o Senhor abençoe os empreendedores, Pai Santo, da nossa igreja, que nesse tempo, Senhor, também de pandemia, Senhor, há dificuldades nas vendas, há dificuldades nos negócios, ó Pai. Mas o Senhor é Deus que pode, Pai Santo, levantar clientes em potencial nesse momento para abençoar, Senhor, os filhos empreendedores, Pai Santo, que estão, Senhor, na nossa igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai Santo, e te agradecemos e bendizemos o teu nome, Senhor. Então, meu querido, que você faça isso de maneira espontânea, de maneira até sacrificial, sim, e de maneira também entendendo que está fazendo primeiramente ao Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor.
Olá, vamos à Palavra de Deus? Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a Palavra de Deus a partir de duas profecias ou de dois profetas do Antigo Testamento. Um deles é o profeta Oséias e o outro é o profeta Isaías. E por que é importante a fala desses dois homens de Deus que foram a boca de Deus no seu tempo? Porque a situação em que eles estavam descrevendo e sendo a boca de Deus é uma situação muito parecida com a que nós vivemos, e nós precisamos voltar à palavra de Deus, recorrer à palavra de Deus para compreender os tempos que nós estamos vivendo, tempos de aflição, de angústia e tempos que há muita dificuldade de se compreender o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo nos ambientes públicos. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ler a palavra de Deus. Primeiro, uma reclamação que Deus faz à nação de Israel e faz através da boca do profeta Oséias. A reclamação de Deus é basicamente que o povo não o conhece, o povo não tem interesse em conhecê-lo e é por isso que estão perecendo. Eu queria que você ouvisse e lesse com bastante atenção esse primeiro texto. Oséias, capítulo 4, diz assim: Minha queixa é contra vocês, sacerdotes, vocês tropeçarão em plena luz do dia, e seus profetas cairão com vocês durante a noite, e eu destruirei Israel, a sua mãe. O meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como os meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei do seu Deus. Eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Olha que texto. Eu queria que você gravasse bem essa compreensão, porque a compreensão que Oséias está tendo do seu mundo, da sua sociedade, é um mundo que a nação de Israel está passando por um momento de muita dor, de sofrimento. Parece que todos os males se abateram sobre a nação, sobre o povo de Deus, e eles estão se perguntando por quê. Então Deus, através da boca do profeta Oséias, começa a responder o porquê que eles estão naquela situação. E a resposta de Deus é: vocês me abandonaram. Vocês, inclusive os seus líderes, os seus magistrados, me abandonaram. E vocês fizeram ídolos para si mesmos. E mais, vocês dizem me conhecer, mas vocês não me conhecem. O que aconteceu com vocês é que vocês criaram ídolos para si mesmos e chamaram esses ídolos de Deus ou de pessoas enviadas de Deus. E eu não tenho nada a ver com isso. Vocês sequer me conhecem. Essa é a palavra mais dura de Deus para Israel. Vocês estão perecendo porque vocês não me conhecem. Mas aí os israelitas diriam a Deus assim: claro que nós te conhecemos. Nós temos a Torá, nós temos a lei de Deus, nós fazemos cultos, nós cantamos os salmos, claro que nós te conhecemos. Aí Deus responde: não, vocês não me conhecem. Vocês fizeram uma imagem de um Deus para si mesmos, estão adorando essas imagens e esses ídolos. Vocês estão colocando na minha boca coisa que eu não falei. Vocês estão dizendo que há coisas que me agradam que eu nunca me agradei. Portanto, vocês estão perecendo porque não me conhecem. Vocês criaram ou deuses e ídolos para si mesmos, ou criaram uma imagem equivocada de mim e estão adorando essa imagem. Em ambos os casos, nada tem a ver comigo. O meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento do seu Deus. Eles não me conhecem. Que acusação de Deus! Que coisa impressionante é essa que Deus está falando ao povo de Israel, à época de Oséias. Será que as nossas épocas não estão muito parecidas com essas? Será que nós estamos atribuindo a Deus coisa que Deus nunca falou ou Deus nunca quis? Será que nós estamos falando que as coisas
são ditas por Deus, prometidas por Deus, são profetizadas em nome de Deus, isso nada tem a ver com Deus. Oséias está tendo um discernimento de Deus e sendo a boca de Deus para instruir ao povo. Revejam tudo. E é mais curioso que Deus se apresenta como um Deus que é capaz de perdoar. E é isso que é esperançoso. E eu queria que você prestasse atenção nesse texto inicial que diz assim: não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra, Israel. Vocês fazem votos, mas não cumprem. Vocês matam, roubam e cometem adultério. A violência, olha só, a violência em toda parte. Um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. Não apontem o dedo para outra pessoa. Não tentem escapar da culpa. A minha queixa é contra vocês, sacerdotes, pastores, políticos, líderes. Vocês tropeçaram em plena luz do dia. E os seus profetas, olha isso, cairão com vocês durante a noite. Eu lhes destruirei Israel, sua mãe, e o meu povo está sendo destruído porque não me conhecem, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Que texto impressionante, que texto atualíssimo. Eu queria que você refletisse sobre isso, sobre por que é que nós estamos vivendo um tempo tão complexo, um tempo tão difícil, que até mesmo aqueles que eram para ser portadores da verdade estão sendo portadores do engano. Até mesmo aqueles que eram para esclarecer estão obscurecendo. O que está acontecendo então? Isso faz com que a fé de muitas pessoas esfriem. Isso faz com que o evangelho seja escandalizado. Isso faz que muita gente fique perguntando: onde está Deus? Onde está Deus que não está vendo tudo isso? E a essas perguntas, a essa compreensão equivocada do Deus das Escrituras revelado em Jesus Cristo, um outro profeta, o profeta Isaías, então vem à tona como a boca de Deus. E eu queria que você também acompanhasse esse texto bíblico do profeta Isaías. Aqui, Isaías é a boca de Deus para corrigir dois problemas, que são problemas também do nosso tempo. Muita gente está se perguntando, será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus não é capaz de ouvir a nossa oração? Por que Deus não está ouvindo a nossa oração? Todos nós sabemos quais os caminhos para Deus resolver esse problema. Isaías vai responder isso de uma forma muito impressionante sobre os caminhos de Deus e os caminhos dos homens. A outra grande questão que está aparecendo nesse momento é a segunda parte da profecia de Isaías, onde está Deus? Por que Deus está deixando morrer pessoas justas? Onde está Deus que não recompensa os justos? A isso também, Isaías, sendo a boca de Deus, está respondendo ao seu povo, à sua época, e a nós e ao nosso povo, a nossa época. Isaías 55 diz assim: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-o agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem a conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos, olha isso, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos são muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, e assim como os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E agora Deus faz uma relação, uma analogia da sua palavra com os elementos que nutrem a terra. Diz assim: a chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la.
fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz seus frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão e as árvores do campo baterão palmas. Aonde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Veja só, perceba comigo que texto interessante. Primeiro, o profeta Oséias diz que o povo está perecendo porque não conhece o seu Deus. Porque trocaram o seu Deus por ídolos. Ou porque trocaram o seu Deus por uma ideia humana que fizeram em sua mente e deixaram de adorar o Deus verdadeiro em espírito e em verdade, estão adorando uma ideia humana que projetaram na sua própria mente. Portanto, é um Deus feito à sua imagem e semelhança. Esse é o motivo do povo estar perecendo. Agora vem Isaías e diz: busquem o Senhor verdadeiro, o Deus das Escrituras, o Deus revelado em Jesus Cristo. E façam isso enquanto vocês podem achar. Invoquem-no enquanto ele está perto. Os perversos sejam repreendidos e se arrependam e se voltem para o Senhor, porque até mesmo para os perversos pode haver perdão se houver arrependimento. Então Deus começa a falar agora e responder as questões e os questionamentos que as pessoas fazem. Onde está Deus? Por que Deus não está agindo? Por que Deus não está curando pessoas boas? Por que Deus não põe um final? Muitos de nós fomos ensinados sobre um evangelho que não está nas Escrituras e agora estamos pagando um preço de acreditar em coisas que a Bíblia nunca disse. Se eu orar, Deus vai fazer igual à minha vontade. Se eu orar muito mais, as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. Eu determino, eu declaro, eu profetizo. O problema é que essas falas nada tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus projetado na mente das pessoas. Veja a situação de alguém que diz para alguém que partiu e alguém que é muito querido e diz: eu declaro que você vai ser curado em nome de Jesus porque tenho fé. Alguém diria: puxa, isso é evangélico, isso é cristão. Mas Jesus ensinou a gente fazer isso? Isso é um preceito de Deus para nós? Ou isso é uma imagem projetada na mente de muita gente e que se tornou um ídolo? Eu declaro, eu determino, eu faço. Aí quando as coisas não acontecem, entra numa crise de fé. Uma crise de fé para si e uma crise de fé para as pessoas que estão no entorno. Para essas pessoas, a palavra de Deus diz: vocês estão perecendo porque vocês não me conhecem. Vocês criaram outros deuses, outras imagens. Vocês não amam a minha palavra, não se debruçam sobre a minha palavra. Vocês estão ouvindo ídolos. Vocês estão tirando conclusões através de coisas que nada tem a ver comigo, com a minha justiça, com a minha misericórdia, com a minha palavra que jamais volta atrás. E é por isso que Deus diz assim: os meus pensamentos são muito mais altos que os teus pensamentos. E os meus caminhos são muito mais elevados que os teus caminhos. Assim como a terra está longe dos céus e os céus longe da terra, assim tem a ver os meus pensamentos e os meus caminhos em relação aos pensamentos e caminhos dos homens. Ou seja, Deus é bom e sabe fazer justiça e bondade, mas ao seu jeito, que pode ser muito diferente do jeito dos homens. Porque os caminhos de Deus podem ser inescrutáveis. E é por isso que quando nós falamos assim: eu determino, eu digo o que vai acontecer, eu falo em nome de Jesus, Deus olha para você e diz: os meus caminhos podem ser muito diferentes dos seus caminhos. Não, eu estou com um pensamento positivo aqui e vai acontecer. Aí não acontece, acontece uma crise de fé, pessoas desdenham do evangelho. Por quê? Porque os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos, muito mais elevados, muito mais insondáveis do que os pensamentos humanos.
O que está acontecendo? Pessoas saindo por aí e fazendo atos proféticos e se levantando em lugares para serem acessados por câmeras de televisão. A pergunta é, Deus mandou a gente fazer isso? Ou será que a revelação de Deus em Jesus Cristo disse, quando você estiver angustiado, agoniado, abra a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos, rasgue o seu coração diante de Deus, se humilhe diante dele, e Deus que vê o seu coração vai ouvir o seu clamor e vir em sua resposta. Quando a gente não se volta para conhecer a Escritura e o Deus das Escrituras, nós vamos acreditar em qualquer coisa que se diga em nome de Deus. Então Isaías continua dizendo, como boca de Deus, como profeta, coisas da maior importância para o nosso tempo. Ou seja, se você está decepcionado com Deus, a sua decepção não deveria ser com Deus, mas com uma imagem de Deus, um ídolo de Deus que você criou na sua mente. É hora de você voltar para o Senhor enquanto Ele está perto. É hora de você invocar enquanto Ele está acessível. Que tal você repensar tudo aquilo que você está chamando de Deus, de Escritura, de profecia, de pessoas de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus? Porque Deus não deu procuração para ninguém. Deus fala através daqueles que são sensíveis e têm um coração arrependido. Esses são as pessoas de Deus. Mas só são de Deus enquanto são fiéis à palavra de Deus. Enquanto são a boca de Deus e não a boca de um Deus projetado dentro das suas mentes ou ídolos humanos que são feitos e adorados e tratados como deuses. Isso é um tema da maior importância para nós, porque nós estamos ver ao nosso lado pessoas que estão partindo, pessoas queridas que estão deixando o mundo dos homens e há muita gente perdendo a sua fé e perguntando, vale a pena servir a Deus? Eu fiquei a vida inteira ouvindo essas coisas, muita gente está dizendo, e vale a pena, porque está morrendo o cristão e o não cristão, está morrendo o justo e o injusto, e eu ouvir o tempo todo dizendo que o justo, 1000 cairão do seu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, e agora o justo está sendo atingido. Pois é, isso é uma interpretação absolutamente falha das Escrituras, e que nunca Jesus corroborou isso. Quando a gente começa a se debruçar as Escrituras, a gente vai ver que tem palavras ditas à nação de Israel, palavras que foram ditas para o próprio Cristo como Messias e palavras ditas à sua igreja. Se nós não conhecermos a Deus como povo de Deus, nós vamos projetar deuses falsos à nossa semelhança e vamos destruir a nossa fé, a nossa esperança e, portanto, o nosso coração vai se encher de ansiedade e de amargura. O que nós precisamos fazer? Precisamos nos voltar à palavra de Deus. A gente precisa, a palavra de Deus não é o que você recebe pelo WhatsApp, não é o que você projeta no Facebook, não é o que você replica sem saber qual é a origem. Se volte à palavra de Deus, se volte. Perto está o Senhor dos que o buscam. Você quer saber o que está acontecendo com o mundo e com você? Se volte para a palavra de Deus. Mas pastor, alguém que é de Deus falou que é de Deus. Pois é, o Antigo Testamento está cheio de falsos profetas. E o Novo Testamento também está cheio de falsos profetas. E Deus continua dizendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não, mas Deus tem que fazer a coisa desse jeito, porque um profeta de Deus disse que é desse jeito. Pois é, Deus está dizendo que os meus caminhos são muito mais elevados que os caminhos dos homens. E os meus pensamentos muito mais elevados do que o pensamento dos homens. Um dia desses eu ouvi de alguém dizendo assim, pastor, Deus está levando os seus. E eu fiquei um pouco preocupado com essa fala, porque ela não tem a ver com as Escrituras. Porque se Deus está levando os seus e eu e você não fomos ainda, ou nós não somos de Deus, ou tem alguma interpretação muito errada a respeito desse texto bíblico. Mas não é só isso. Tem muita gente agoniada, e agoniada porque acreditou em algumas coisas, e essas coisas estão caindo por terra. E estão vendo agora que não tem uma saída.
Mas a questão não é que eles acreditaram na palavra de Deus e em Deus, e Deus e a sua palavra falharam. Eles acreditaram em alguma coisa, em algum ídolo que se dizia em nome de Deus e que era tradição, que era doutrina de homens, que era invenção de homens, que eram profecias humanas e nada tinha a ver com Deus. Nesse momento que muita gente querida está partindo, muita gente que a gente ama e o nosso coração fica dilacerado, tem gente se perguntando, onde está Deus? Cadê esse Deus que prometeu salvar e curar? Deus saiu para almoçar? Deus está fazendo outra coisa? Deus abandonou? Será que Deus não existe? Essa é uma ideia muito religiosa que enganou as pessoas ao longo de todo esse tempo. Eu queria que se você voltasse às Escrituras, para conhecer o Deus das Escrituras e não o Deus feito à imagem dos homens. Eu convido a você a ler a profecia de Isaías e ler essa profecia no capítulo de número 57. Olha só que texto interessante. A você que está com seu coração agoniado porque perdeu pessoas queridas, a você que está se questionando se Deus existe mesmo, a você que está se questionando se vale a pena uma vida de justiça, aqui vai a palavra de Deus, aqui vai o conhecimento de Deus para o seu coração. Por que é que acontecem coisas que eu não entendo? Bem, Isaías está dizendo porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os pensamentos dos homens. E Deus tem caminhos que são muito mais elevados que os caminhos dos homens. Mas se você ainda não contentou o seu coração com essa palavra, olha o que a palavra de Deus diz no capítulo 57. Se você não entendeu corretamente o Salmo 91, que diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido, mas o justo foi atingido e você entrou em crise, agora eu gostaria de esclarecer para você. Esse texto diz respeito a Jesus Cristo, o Messias, o Eterno, aquele que tem poder sobre a vida e nenhum mal pode atingi-lo. Agora, se você quer entender o que acontece no mundo dos homens e os caminhos de Deus para o mundo dos homens, vá à palavra de Deus. Isaías 57 diz assim, preste atenção. O justo também perece, e o fiel muitas vezes morre cedo. Mas ninguém parece se importar nem se perguntar por quê. Ninguém parece entender. E agora preste atenção. Ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá. Pois quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus conforme Deus. E quando nós começamos a compreender isso, a nossa fé, ao invés de esmorecer, ela se eleva, porque é a palavra de Deus. Deus faz coisas que nós não compreendemos, mas a mesma Bíblia diz que Deus é plenamente confiável, porque os caminhos de Deus são mais elevados que os meus caminhos e os teus caminhos. Os pensamentos de Deus sobre a vida e sobre o futuro são infinitamente mais elevados do que os meus e os seus. Os planos de Deus são inescrutáveis e são diferentes, às vezes, dos nossos planos. E Deus fala, a minha palavra é como a chuva e como a neve. A chuva e a neve, quando elas caem, a gente não compreende muito bem. Mas Deus diz, ela cumpre o seu propósito. Ela se espalha pela terra, ela gera vida. Onde tem morte, ela gera vida. Onde tem tristeza, ela gera alegria. Se a chuva e a neve têm esse poder de fazer isso, ainda mais a palavra de Deus que não volta vazia. Se nós servirmos e adorarmos a Deus conforme a sua palavra e não conforme palavras e ídolos humanos, a gente não vai se decepcionar com Deus. Ao contrário, a gente vai amá-lo ainda mais e compreender que os caminhos dele é muito mais elevado, ou são muito mais elevados que os nossos caminhos. E se você está diante de uma perda terrível e que o seu coração está dilacerado nesse momento e você está se perguntando, Senhor, por quê? Tente ouvir a voz de Deus para você. Que Deus interfere no mundo dos homens
antes que o justo veja o mal. Às vezes Deus age salvando e curando e mantendo a vida no mundo dos homens. Às vezes Deus age salvando, levando a vida do mundo dos homens para que ele não veja o mal. Deus é Deus e ele sabe o que faz. Deus é sempre perfeito. O meu povo está perecendo porque não me conhece e não conhece a minha palavra. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e se buscar a minha face e buscar me conhecer, então eu ouvirei do céu. Eu perdoarei os seus pecados. Eu sararei a sua terra. Você é capaz de ouvir a voz de Deus e compreender que os pensamentos e os caminhos dele são muito mais elevados que os seus? Se o seu coração ainda duvida, peça ao Espírito Santo. O Senhor está perto, invoque ele, e ele vai trazer luz à sua mente, conforto ao seu coração, e vai colocar você de pé de novo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Amém. A te adorar pelo que é.
Hoje é dia da gente celebrar a ceia do Senhor. Os cristãos, uma vez por mês, uma vez por semana ou em outros períodos, se reúnem para celebrar a ceia do Senhor, a Eucaristia, a ceia memorial, em memória de Cristo. Porque o culto cristão, ele deve ser sempre um culto em que nós lembramos a quem nós estamos cultuando, quem é o nosso Redentor, aquele que veio e se tornou um de nós, esvaziou-se da sua glória para que pudesse ser o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por isso que a gente vai se unir agora, mesmo remotamente a gente estando, para a gente celebrar a ceia do Senhor. Pão e vinho. Pão e vinho, dois elementos que chamamos de sacramento ou de ordenanças. O que significa um sacramento? É tornar a palavra de Deus visível. Isso é um sacramento. É por isso que a igreja cristã evangélica tem dois sacramentos, que é o batismo, a entrada no corpo de Cristo, e a ceia do Senhor, que marca a manutenção, a permanência no corpo de Cristo. E Jesus Cristo nos ordenou, todas as vezes que vocês se reunirem no meu nome, façam isso em memória de mim. Façam isso o quê? Comer do pão e beber do cálice. O pão significa o corpo de Cristo que nos é dado. O pão vivo que desceu do céu é a vida de Cristo internalizada em nós. Comer do corpo de Cristo significa se alimentar de Cristo, se alimentar do seu espírito, se alimentar dos seus ensinamentos, se alimentar da sua própria vida. Significa se alimentar espiritualmente, manter-se vivo espiritualmente. E tomar do cálice significa o quê? Significa que você está se utilizando de um símbolo que representa que a nova aliança, essa nova aliança que foi trazida com o reino de Deus, é uma aliança agora perfeita, garantida pelo próprio Deus. Não é igual às alianças do Antigo Testamento, que dependia da obediência humana. Agora é Deus que garante, e garante através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que nós estamos com pão e vinho. E eu queria que você se unisse a mim, na sua casa, onde você estiver, com a sua família. Paulo, o apóstolo de Cristo, declara: porque eu recebi do Senhor, e recebi do Senhor o que vos ensinei, que Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, ou seja, naquela quinta-feira fatídica, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele disse: parti e o comei, isto é, o meu corpo que é dado em favor de vocês. Da mesma forma, ou semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a representação dessa nova aliança, aliança do reino de Deus, que eu trago. É uma aliança completa agora, não é igual à aliança do Antigo Testamento, que dependia do sistema sacrificial e que era imperfeito, que era uma sombra. Agora eu sou a realidade. Quando você participa deste cálice, do pão e do vinho, você está fazendo isso em memória de mim, está reconhecendo a minha vida em favor de vocês, a minha morte em favor de vocês e a ressurreição que trouxe esperança para toda a humanidade. Então, se você crê nessas verdades bíblicas, você pode tomar do pão, como eu estou fazendo aqui, aí mesmo na sua casa, e você pode tomar do vinho também e comer, cheio de esperança naquilo que Cristo fez e aguardando a volta dele, que vai instalar a nova criação e o reino de Deus será pleno. Então eu convido a você a comer do pão e tomar do cálice. Vamos fazer em nome de Jesus. Pão e vinho, nova aliança, corpo de Cristo. Nós estamos juntos, nós estamos unidos no poder do Espírito Santo. Nós estamos unidos no sacramento da ceia do Senhor, da Eucaristia. E nós estamos juntos na obediência a Jesus Cristo. Façam isso em memória de mim. Amém. Nós estamos chegando ao final dessa celebração e eu quero desejar a você uma semana de vitória,
uma semana de confiança em Deus, uma confiança de você se lembrar que Deus é Deus. Deus não é como os homens ou como o filho dos homens, para que se engane, para que minta. Não, em Deus não há falhas, em Deus não há injustiças. O que Ele quer fazer, Ele fará, e Ele levará a história a bom termo. Confie nele, coloque as suas esperanças nele, se volte a conhecê-lo através da oração e das Escrituras. E aí o seu coração não vai se enganar e vai estar esperançado nele. Que Deus te abençoe, a você e a sua família, que o grande amor de Jesus Cristo esteja sobre você, que o Espírito Santo te sustente nesses dias difíceis e que o amor de Deus te cubra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Continua